Nenhum. Fala aí, pessoal do canal, quem fala com você é Vitor Cândido, do canal Cândido N7. Aqui nessa plataforma, mil perdões para toda a comunidade AMD pela demora, pela avaliação do driver 2341, que é um driver que chega especificamente com a otimização para o jogo The Last of Us. Perdoe, né, o meu ótimo inglês, como sempre. E veja que interessante, é um jogo que me ganhou, tá legal? É um jogo que me ganhou. Eu vou ser sério pra você, eu tinha jogado algumas vezes na casa do meu irmão, no PlayStation dele, mas eu nunca tive... Eu pegava partes do jogo, né? Eu nunca tive o prazer de começar o jogo. É um jogo até um pouco impactante pra gente que é pai, né? A primeira cena, não vou dar spoiler aqui se você ainda não jogou. E o jogo tá melhorando muito. A dica principal que fica pra você que vai jogar o jogo, além de estar atualizando o seu driver AMD para o driver 2341, é a recomendação de 32 GB. De fato, eu tô testando. Essa minha máquina AMD tem 16 GB, eu vou estar atualizando ela para esse mês, se possível, porque parece que se tornou uma questão cultural. Também dos problemas, o menor. Eu diria que a questão de memória é o menor problema. O que tá matando mesmo é as produtoras não implementar bem os jogos. Mas eu vou estar comprando mais memória para upar a nossa máquina, mas você vai observar que a maior parte do tempo o 16 GB fica quase todo ocupado. Agora durante essa animação aí, né, essa cinemática, não vai acontecer isso, mas durante o jogo a memória fica realmente no limite, né? Então faz-se recomendado para você ter menos stuttering, menos travadinhas, você está utilizando de 32 GB de memória. Eu vou estar mostrando para você a configuração que eu fiz no meu painel da AMD, que deixou o jogo mais fluido. A AMD possui boas tecnologias que dão, né, performance para o seu jogo, que permitem uma latência melhor no seu jogo, uma experiência melhor. E como este aqui não é um jogo de FPS, a primeira recomendação que eu faço para você é marcar em 60 FPS usando o Radeon 2. Tá bom? Se você tem uma placa mais robusta que a minha 6750, se você tem uma 6800, se você tem uma 6900, né, você pode arriscar até mesmo tá travando na metade do seu monitor. Agora eu tive uma pequena queda aqui, mas durante o jogo ele tá bem fluido. Mas tem que lembrar que o principal motivo dessas quedas, no caso, no meu ambiente que é AMD, quando já fiz teste com mais memória, não acontecia isso. Nesse meu ambiente AMD aqui, eu tô tendo essas quedas por causa da limitação de 16 GB de memória que a minha máquina tem. Se você botando 32, a experiência do jogo é outra. Então é muito importante estar atualizando. Então vou estar dando o comando Alt-R, comando conhecido nosso, que é Guerreiro AMD. Tá bom? Vamos pausar o jogo aqui. Comando Alt-R. Normalmente quando você abre o painel da AMD, você chega nessa tela aqui, vai estar aberto nessa tela quando você abre o painel AMD, quando você usa o comando Alt-R. Se por um acaso ao executar o comando Alt-R não aconteça isso, é porque a sua instalação não tá bacana. Então dá a rodada DDU, tem muito vídeo no canal aí de como instalar a drive da AMD, tá aparecendo para você um vídeo ótimo no canal, né, com o link na descrição do vídeo. Esse vídeo aí permite que você possa aprender a desinstalar e instalar caso você seja novato no ambiente AMD. Se você já é guerreiro AMD, já sabe que DDU é uma lei ótima pra gente, apesar de que os últimos drivers têm estado tão bons que fazer a atualização ocorre tudo bem, mas se você tiver alguma coisa, algum desacerto assim, rola o DDU e reinstala o driver, costuma ficar tudo legal, tá bom? Então quando você está nesse painel da AMD, ao executar o comando Alt-R, você vai aqui na engrenagem, placa gráfica. E aqui você tem bastante recursos da AMD, que nós já temos muitos vídeos no canal. Só você dar uma minerada aí no nosso, né, na nossa playlist AMD, você vê inúmeros vídeos sobre muitas explicações sobre tudo que existe aqui. Mas a configuração que eu mais gostei para esse jogo foram essas duas configurações apenas. Quando você chega aqui, o Radeon 2 está desligado. Então você liga ele e coloca a margem de FPS que você quer. Eu prefiro uma margem fixa, 60 FPS. E é bom também que você deixe uma margem de folga para sua placa de vídeo. Com isso ela fica com a temperatura mais baixa e também consome menos energia. Uma coisa maravilhosa, né? E é bom. E, cara, não faz sentido você querer extrapolar 60 FPS, uma vez que esse não é um jogo de FPS, é um jogo, né, single player, onde o alvo é mais a história que você está acompanhando. Então não vai mudar a sua vida, o tempo de reação, mas o Radeon Anti-Lag pode te ajudar a deixar seus comandos mais responsivos, tanto no seu teclado e mouse, ou no controle que você use, do PlayStation 5, 4, do Xbox, ou outro controle da sua preferência. Então eu ativo o Radeon Anti-Lag, para mim, minha latência melhorar, meu tempo de resposta dos comandos serem mais eficientes, de forma que o quadro que está na tela corresponda à minha ação no meu controle. Essa é a dica que fica para você, tá bom? Então duas configurações muito simples que vão deixar o jogo numa dinâmica muito melhor. E na minha percepção, nos dias de hoje, tendo em vista, né, a grande dificuldade que nós temos dos jogos estarem otimizados, travar na casa de um FPS entre 60, ou às vezes metade do seu monitor, no caso do monitor 144, também é uma boa teoria, você travar na metade da frequência do seu monitor, vai ser uma oportunidade legal de dar mais fluidez pro seu jogo, deixando uma folga na sua placa de vídeo, que vai dar, né,
permitir um tempo de resposta mais eficiente. E lembrando, já falei 20 vezes, nesse jogo em específico, o 32 GB se fez necessário. Vamos ver ao longo desse ano aí como é que vai ser a cultura dos próximos jogos, se em todo o tempo teremos que estar utilizando 32 GB para podermos ter uma boa resposta do nosso jogo. A única coisa realmente que ressaltou nesse driver é esse jogo. Então, a dica que fica pra gente que é usuário AMD? Se tá tudo bem no seu computador, se você parou no driver 2332, né, que foi o último drive que nós testamos, tá tudo certo. Se eu não me engano, foi no 2331 que algumas pessoas com o modelo da 6600 tiveram algumas dores de cabeça. Esse ano nós tivemos drivers maravilhosos, então você pode voltar pro drive anterior, se por um acaso algum driver te causou um desconforto, passa o DDU, volta pro anterior e deixa ali de boa. Observe os drivers que são lançados e se ele por um acaso traz algum jogo que vale a pena você atualizar, você atualiza. Se não vale a pena para você atualizar, não perca seu tempo, você só vai ficar perdendo tempo de recarregar os shaders dos jogos, né? Que alguns jogos, quando você atualiza o driver, se você usa o DDU ou se você faz instalação do zero. Lembrando a instalação do zero. A AMD ainda continua com o recurso, né, de fazer a instalação limpa bloqueada, porque ela ainda está avaliando, porque aconteceram alguns problemas, né, na questão da inicialização do Windows, corrompeu a inicialização do Windows em alguns cenários, há alguns meses atrás, quando saiu o driver da AMD. Então aquela opção de instalação resetando todos os fatores de fábrica ainda está bloqueada, não foi liberada ainda nessa versão. Mas, voltando para cá, então você é bom às vezes fazer uma instalação limpa para você poder ter a sua experiência legal, para você ter uma boa fluidez no seu computador. Então, se tá tudo bem, não mexe, tá legal? Não mexe, não tem por que você se aborrecer, apenas experimente novos drivers, se por um acaso aquele driver traz alguma otimização para você. Já falei demais, segue para os nossos testes e na sequência, aquela crítica de sempre. Vamos nessa!
Como sempre, eu espero que você tenha apreciado o nosso teste aqui. Eu só fiz avaliação em 3 aplicações, né? 2 jogos e mais o 3D Mark. Mas eu prometo pra vocês, eu acho que na próxima eu vou tentar 4 ou 5 jogos, é que realmente tá puxado, né? O trabalho tá complicado, não tô nem conseguindo entregar esses vídeos, né, a tempo de quando são lançados. Mas eu prometo pra vocês que em breve minha agenda vai estar voltando ao normal, porque vai ter uma grande mudança na minha vida, uma virada. Eu espero que eu possa voltar a ter aquele empenho de muito mais conteúdo pra vocês, porque vocês merecem. Então vamos lá, o primeiro teste que eu fiz no 3D Mark, naquele jogo Speedway, né? Que é aquele... Excelente, excelente. É um jogo... É um teste bom de fazer. Eu acho que todo vídeo eu falo isso. Ele é um excelente teste. Você pode estar olhando o resultado aí. Uma pequena variação que você observa que não afeta em nada. Se eu repetir o teste mais vezes, eu vou ter a mesma variação para mais ou para menos do driver 2332 para o driver 2341. E até mesmo na própria sugestão do Battlefield, na resolução Quad HD, né, 1440p, você vai observar que foi a mesma, né, o melhor. Tudo ali, os números estão vendo que são uma coisa que está andando junta. No jogo Fórmula 1, eu gosto muito de testar o jogo Fórmula 1, é DirectX 12. Se você tem placa da AMD, esse jogo é maravilhoso. Esse jogo roda muito redondo. Dá pra deixar os gráficos lá em cima, lembrando que o Ray Tracing é aquela derrota de sempre, que nem vale a pena ser cogitada nesse vídeo. Tanto no hardware da AMD quanto no hardware da Nvidia, simplesmente é como se fosse... Simplesmente o jogo perde toda a fluidez dele, perde toda a performance, não vale a pena você estar ativando esse recurso. Mas deixando o jogo tudo no máximo e Ray Tracing desligado, até as placas mais básicas você vai se destacar, você vai ter uma ótima experiência. É um jogo muito bom em DirectX 12 no hardware da AMD. E você vê a diferença do drive 2332 para o drive 23.41, né? O total de quadros ficou com o driver anterior, mas o mínimo ficou com o drive anterior, ganhando o mínimo. Mas assim, é uma variação bem pequena, tá legal? Aí o médio, quem ganhou foi o novo driver, e o máximo também o novo driver. Então são variações muito pequenas que essa oscilação você pode ter se você repetir o teste mais vezes. Então é um driver estável. Então qual é a vantagem de nós estarmos testando esses drivers? Porque a gente sabe, é um driver que está otimizado para aquele jogo que a gente mostrou no início do vídeo, bacana. E ele não vai te prejudicar em nenhum outro jogo seu. Isso que traz o conforto, a vontade de ver esses testes. Você está vendo aqui jogos, né, Returnal, agora que a gente vai ver o próximo aí, que é um jogo complicado, né? E você vai ver que há apenas 1 de diferença na média, você vai ver que na máxima e 1 de diferença na mínima. E como eu falo, esse tipo de variação não desqualifica o driver em nada, muito menos para mais ou para menos. É um driver bom, é um driver estável. A gente conta também com o feedback da comunidade, vocês deixando na descrição do vídeo o que você achou do driver, se ele foi bom ou não para você. Mas se você vai jogar The Last of Us, se eu falei direito, você vai precisar atualizar o seu computador para esse driver, porque de fato, apesar, mesmo eu testando no meu hardware da AMD, que tem só 16 GB de memória, minha experiência foi legal, tive poucas quedas, né? O jogo tá atualizando, tá ficando cada vez melhor, mas segundo a própria comunidade, até mesmo na minha experiência, na minha outra máquina da Intel, utilizando, eu lá no caso uso 64, mas a partir de 32 GB o jogo fica mais fluido e fica bacana, estão corrigindo bastante, a produtora tá cada vez lançando mais correções, e acabou que eu gostei muito do jogo, como eu já falei anteriormente para vocês. Então, ficou boa a experiência. Mas no final, para mim, o que importa é o que vocês acham sobre tudo que está acontecendo, sobre o seu driver, se você atualizou. Então, diz pra gente aí qual foi a sua experiência e valeu para você. Se você está jogando The Last of Us, algumas pessoas estão aguardando, né, o jogo ganhar mais correções para poder comprar o jogo. Algumas pessoas pediram reembolso, então tudo vai ser como as cenas dos próximos capítulos. Mas se você não vai jogar, se você jogou no seu Play 5 ou não tem interesse no seu jogo e tá tudo bem no seu hardware, não vejo por que você atualizar o seu driver, tá bom? Gostou do vídeo? Por favor, ajuda meu trabalho, deixa aquele joinha para valorizar o nosso trabalho aqui, segue o nosso canal, vai ser um prazer ter você aqui, e se tornar membro, planos a partir de R$ 3,99, que agora aumentou, se eu não estou enganado, e vai ser um prazer ter você vai ter acesso a vídeos polêmicos e exclusivos dos bastidores, né, as partes obscuras dos bastidores do nosso vídeo, do nosso canal, em relação a outros canais e até mesmo empresas que vacilaram um pouco o nosso canal. Um grande abraço para você e até a próxima.